Olá pessoal, meu nome é Rafael, sejam bem-vindos a mais um tutorial a respeito da linguagem C++. No tutorial anterior eu disse que nós aprenderíamos a respeito da entrada e saída de dados na linguagem C++, porém eu creio que seja mais didático se nós aprofundarmos esses conceitos em tutoriais posteriores. Nesse tutorial nós vamos enfatizar a criação do nosso primeiro programa. Bom, então temos aqui a tela do Microsoft Visual Studio. Criamos um arquivo .cpp chamado main. Caso vocês tenham dúvidas como se faz a criação deste arquivo, revejam o tutorial número 0, o primeiro tutorial. Então, todo e qualquer tipo de programa, código a ser criado, necessita de informações básicas. Nós colocamos essas informações dentro de comentários. Tais informações são o nome do código ou do programa, o propósito do programa, o autor do programa, a data e a hora. Então vamos iniciar aqui. Eu vou colocar o comentário em estilo C. Vou chamar este código como teste.cpp. Aqui vamos colocar o propósito desses códigos, ou código desse programa. Este programa tem um propósito de executar testes com a linguagem C++. Bom, aqui mais abaixo nós colocamos o autor. Um pouco mais abaixo nós colocamos a data e a hora da criação desse código, do início da criação. Vamos fechar aqui o comentário. Apenas como estética, ficar melhor a visualização. Pronto, então temos as informações básicas aqui do que este programa irá fazer. Seu criador e a data e hora de início. Bom, feito isso, nós necessitamos, para utilizar os recursos da linguagem C++, temos que colocar uma linha de comando chamada diretiva de processador. A diretiva de processador ela é executada antes da compilação. Ou seja, para que tenhamos acesso aos recursos da linguagem, temos que colocar esta diretiva. É um jogo da velha, Este símbolo, a palavra include, ou seja, nós vamos incluir o arquivo especificado para que tenhamos acesso àquelas funções daquele arquivo. Sinal de menor, vamos colocar aqui o arquivo iostream, ou iostream. É através desse arquivo que vamos ter acesso a objetos e funções de entrada e saída de dados. Bom, a diretiva de processador, ela está dizendo ao processador para que ele vá até a pasta include da linguagem C++ dentro do Microsoft Visual Studio, neste caso, e acesse o arquivo iostream, ou seja, deixe todos aqueles objetos e funções daquele arquivo específico disponíveis para que utilizemos dentro do programa. Basicamente é isso. Para que possamos utilizar os recursos da linguagem, nós necessitamos de colocar estas diretivas de processador nas primeiras linhas de código. Bom, abaixo nós vamos chamar uma função que se chama main. E ela é definida da seguinte forma. Nós temos aqui um tipo inteiro, ou seja, o valor de retorno dela será inteiro. Por enquanto nós vamos falar
bem superficialmente desses assuntos. Posteriormente, nós vamos aprofundar em cada detalhe da linguagem. Mas o que vocês devem frisar aqui é que a função main aqui, ela é a primeira função a ser chamada quando se executa o código. A compilação. Não importa se vocês têm outros códigos, outras funções exteriores à main, né, esta função main. Ela sempre será a primeira a ser chamada, né? A primeira função a ser executada. Então aqui ela tem um valor de retorno, main, ou seja, main, né, função principal em português. E parênteses aberto e fechado aqui significa que ela é uma função. Na linguagem C++, as funções são definidas dessa maneira, com o valor de retorno, aqui no caso ela vai retornar um inteiro, um número decimal inteiro, né? O nome da função, aqui no nosso caso é main, e parênteses aqui, que seriam a receptividade de argumentos, né? Nesse caso a função main, nesse caso específico, não está recebendo nenhum argumento, porém ela pode receber alguns argumentos. Só que os argumentos da função main, eles são especiais. Nós veremos isso em tutoriais posteriores. Por enquanto, frisem que se deve utilizar a função main, e ela é a primeira a ser chamada. Nós criamos aqui um arquivo chamado main.cpp. Reparem que colocamos aqui o nome dele como main em referência a essa função aqui, main, né? Ou seja, ele está ligado, um arquivo main.cpp está ligado à função main que criamos. Porém, não é obrigatório o nome do arquivo se chamar main. Porém, aliás, né? Desculpe. Contudo, a função main ela é obrigatória dentro do código. Para ficar bem claro, o nome do arquivo aqui não necessariamente tem que se chamar main, mas a função main dentro do código ela é obrigatória. Para que o nosso código tenha, nosso primeiro programa tenha alguma funcionalidade aqui, eu vou utilizar um objeto que vai imprimir caracteres na tela do console. Esse objeto se chama cout ou cout. Mas para fazermos isso nós temos que utilizar 3 letras aqui, se chama std. std significa standard ou padrão em inglês. Estamos dizendo ao compilador que nós vamos utilizar o objeto cout ou cout da linguagem C++, aquele objeto específico padrão da linguagem. Que esse objeto está dentro deste arquivo include aqui. Então vamos colocar std, 2 pontos e depois novamente 2 pontos. 2 pontos e 2 pontos aqui, gerando 4 pontos aqui, 2 pontos paralelos, significa escopo. Mas por enquanto não preocupem com esses termos, né, essas terminologias. Se atentem apenas que para utilizarmos algum objeto ou função da linguagem C++, temos que colocar std, 2 pontos e 2 pontos. Como queremos escrever diretamente na tela do console, então temos que colocar cout. Ou seja, vamos utilizar um objeto, aqui, ó, se colocarmos o mouse aqui em cima de cout, temos que oStream e cout, né? Lemos oStream e cout. oStream é a classe, cout é o objeto dessa classe. E o aqui, i significa input, vem de input, ou seja, colocar caracteres na tela, por exemplo, dados de entrada da tela. O aqui, desse arquivo, iostream, significa output, ou seja, dados de saída. Então temos aqui cout, né? Ou seja, vamos escrever dentro da tela de console algo, né, para que este programa não fique sem nenhuma funcionalidade. Utilizamos este
símbolo aqui, né, dois sinais de menor, aliás, né, dois sinais menores, ele se chama inserção, né, um símbolo de inserção, ou seja, vamos inserir o que escrevermos aqui do lado direito dentro da tela de console, né, Cout, aqui. O que nós colocarmos aqui do lado direito, nós vamos inserir dentro da tela de console. Isso daqui nós poderíamos resumir na tela de console, Standard Cout. Ou seja, o dado de saída, né, o que vamos ver, o que o computador vai nos mostrar, né, seria o dado de saída do computador para nós. Então vamos colocar aqui, eu estou vivo, por exemplo. Não vou colocar Hello World nem Olá Mundo, eu estou vivo. Eu não vou aprofundar nestes conceitos de dados de saída nem de entrada aqui, porque nós vamos ver aprofundar estes conceitos em tutoriais posteriores. Então eu já cometi um erro aqui, por quê? Porque eu estou utilizando um objeto sem especificar para o compilador que, ou para a IDE no caso, né, que ele é um objeto padronizado, né, da linguagem C++. Por isso que eu coloquei std, ou seja, standard, padrão, e o escopo aqui. Bom, as constantes, strings, né, ou frases, no caso, elas são entre aspas na linguagem C++. Então eu coloquei que eu estou vivo, né, uma frase, uma string, chamada string. Nós vamos colocar eu estou vivo dentro do console, standard Cout. Colocamos outro operador aqui de inserção, standard std end L aqui significa end line, ou seja, nós vamos quebrar a linha, né? Vamos pular de linha. É o que está nos dizendo aqui, é o que nós estamos colocando para o programa executar. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas este operador aqui de inserção faz com que possamos escrever várias frases de porções, né? Porção em porção, não necessariamente dentro de uma constante só, né? Entre aspas. Mas, por exemplo, aqui eu coloquei que ao final aqui desta string nós pulamos uma linha. Mas não preocupem com isso, que nós vamos aprofundar posteriormente. Para que o programa não suma da tela, porque se executarmos da forma que está, por exemplo, irá aparecer eu estou vivo na tela do console e irá sumir de repente. Por quê? Porque foi o que nós dissemos para que o programa executasse. Mas para que evite esse problema de sumiço de repente no programa, nós devemos colocar aqui, existem outras alternativas, mas como eu estou utilizando Windows, nós vamos colocar System Pause, né, pause aqui. Ou seja, System, essa função System, ela nos dá acesso para que coloquemos comandos aqui do sistema, né? No caso estou utilizando Windows, então vou colocar pause aqui, ou seja, depois que executar tudo que está acima aqui, irá pausar o sistema para que vejamos o que ocorreu na tela. Em Linux, eu não sei qual o comando, mas no próximo tutorial ou na descrição do vídeo eu vou tentar colocar qual é o comando que podemos utilizar. Aqui, com System, aqui, com essa função, nós podemos criar inclusive diretórios, né? Pastas. Então tem uma gama muito grande que essa função nos disponibiliza. E mais abaixo aqui, como a função main, ela retorna um inteiro, né? Então temos que colocar return, o comando return, né? Ou seja, retornar algo aqui. Como colocamos que ela retorna um inteiro, então temos que retornar alguma coisa aqui abaixo. Dentro de main,
Return significa uma informação ao sistema operacional. Toda vez que dentro da função main encontrar um return, ele cessará o programa, sairá do programa. Então, mas para que serve esse return dentro de main? Esse return significa que vamos passar uma informação ao sistema operacional, ou seja, se o programa executou de forma correta ou inadequada. Se passarmos return 0 aqui, esse valor inteiro 0, significa que terminamos o programa de forma bem sucedida. Qualquer valor no return dentro de main diferente de 0 significa que o programa terminou de forma inadequada. Posteriormente nós vamos ver isso com mais profundidade. Podemos também fazer da seguinte forma. O C++ disponibiliza um define que se chama exit success. Então estamos retornando uma saída bem sucedida. Reparem que o valor de exit success é igual a 0, né? Por exemplo, se durante o nosso programa nós colocarmos alguma condição e se aquela condição ocorrer, então temos que sair de qualquer forma do programa. E aquela condição ocorreu porque algo de errado aconteceu. Então temos aqui também um define que se chama exit failure. Ou seja, e reparem que vale 1, ou seja, tudo diferente de 0, se for um return dentro de main, significa que o final da execução daquele programa foi inadequado. Então vamos colocar aqui exit success. Fazer um pequeno teste, F5. Então repare aqui que temos a frase que colocamos, né, na saída aqui do console. Eu estou vivo. System pause aqui disponibiliza que ele não suma da tela, né? Pressione qualquer tecla para continuar. Esta frase aqui, pressione qualquer tecla para continuar, é automática do comando pause. Então enter aqui. Então apenas para um exemplo, vamos colocar um comentário aqui na função sistema. Percebam que o programa já executou e já saiu da tela, já foi encerrado. Então deixo o system pause. Caso vocês não queiram que aquela frase se apresente na tela, coloquem 2 sinais de maior, né, este operador, com a palavra null. Tecla em F5. Então aquela frase para teclarmos alguma tecla para sair do programa, ela não mais aparecerá. Então tecla em alguma tecla do teclado e vamos encerrar aquele programa. Eu prefiro escrever esses comandos aqui em letras maiúsculas, mas fica a critério de vocês nesse caso aqui. Então agradeço a atenção de vocês e aguardem o próximo tutorial. Obrigado.